Olá, meu nome é Pedro Odival Lucas, sou professor na Universidade Federal de Alfenas. O assunto da aula de hoje são exercícios de equilíbrio ácido-base sobre preparo de tampões. Bem, então continuando, estamos agora no exercício 4. No exercício 4, pede para preparar 1 litro de tampão de amônia amoniacal, 0,1 mol por litro, a concentração do tampão. Agora, a partir de cloreto de amônio, 5 mol por litro, nos pHs 9, 10, 8,5. Para ajustar o pH, empregou-se hidróxido de sódio 3,5. Então, a gente vai ter cloreto de amônio e hidróxido de sódio. Vamos lá para a nossa planilha do Excel, exercício 4 aqui. Então, a gente vai ter o cloreto de amônio na concentração de 5 mol por litro, hidróxido de sódio na concentração de 3,5 mol por litro. Aquela pergunta que a gente sempre faz, né? Que são os pHs, a concentração do tampão. Vou calcular o Ka já para vocês, mas aí eu pergunto qual que é a fonte. Bem, se a minha equação de Henderson e Hasselbalch tem amônia e amônio, eu não vou tirar amônia e amônio do hidróxido de sódio, tem que ser o cloreto de amônio, né? E nós vemos aqui a reação que a partir do amônio, que é um ácido, né, isso aqui está a reação da ionização do ácido, nós conseguimos gerar a amônia reagindo com hidróxido de sódio. Então vamos primeiro calcular o nosso volume, vou pôr até aqui dessa vez, vamos pôr aqui embaixo, nesse ponto. Então a fonte é fonte, né? Vou escrever fonte aqui, ó. Fonte é cloreto de amônio. É o amônio que é o nosso ácido, certo? Lembrando que o amônio é um ácido, tem uma ionização, um ácido fraco, gerando o amônio aqui, e tem o Ka dele, cujo pKa é 9,24. Bem, então se a fonte é o amônio, vamos calcular aqui o volume de NH4Cl, certo? Volume de NH4Cl. Qual que vai ser o volume de NH4Cl? O volume do cloreto de amônio vai ser para preparar a concentração de 0,1. Depois nós vamos neutralizar a parte desse amônio para gerar amônia. Mas por enquanto a gente vai fazer a diluição ali do cloreto de amônio que nós temos originalmente 5 para preparar uma solução de 0,1, sem completar o volume ainda, como a gente já viu nos exemplos anteriores. Então vai ser C1V1, né? No caso aqui vai ser a concentração que eu quero preparar, 0,1 vezes o volume que eu quero preparar, é C1V1, e vai ser dividido pela concentração de NH4Cl. Dividido por essa concentração, eu vou ter o volume de NH4Cl aí, que vai ser 20 ml. Falta agora saber qual que vai ser o meu volume de NaOH, certo, gente? Então, o volume de NaOH, para calcular o volume de NaOH, eu tenho que levar em consideração essa reação aqui, que é a reação do amônio com hidróxido de sódio, né? Para gerar amônia. Então, NaOH eu vou usar para gerar amônia, que vai aqui na minha equação do tampão, certo? Quanto que vai ser? Vou ter que usar o alfa. Qual o alfa que está relacionado com a amônia? O alfa 1, tá vendo? O alfa 0 é amônio sobre concentração total. O alfa 1 é amônia sobre concentração total. Então, para calcular o alfa 1, eu tenho a fórmula aqui, eu preciso de Ka, H+, e Ka. Eu tenho pKa, eu vou calcular o Ka. O Ka é o antilog do pKa. Antilog é 10 elevado, né? Só que é pKa, então é menos, né? Menos o pKa aqui. Aí está, gente, tá? 5,75 vezes 10 a menos 10. E também o pH, tem 3 pHs aqui para calcular, certo? Então, eu tenho os pHs, vou calcular os Hs agora, né? Então, o H, vou pôr aqui na frente, né? O H também, eu vou fazer um cálculo vinculado aqui, para depois, quando alterar o pH, eu já tenho os volumes que eu vou precisar aqui. No caso, vai ser o volume de hidróxido de sódio que eu vou calcular, né? Então, vamos lá. O H+, vai ser igual ao antilog também, 10 elevado a menos pH. Tá,
Então essa é a minha concentração de H+. Vou dar uma formatada aqui. Então o meu pH, primeiro Ka, vai ser 5,75 vezes 10 a menos 10. E aqui o meu primeiro H+, meu primeiro pH que eu vou calcular é igual ao pH do pKa, né? Então a concentração de H+ vai ser igual aqui. Depois a gente muda para pH 10, pH 8,5. Lembrando o seguinte, como o pKa do ácido é 9,24, nós podemos fazer tampão desde 8,24 até 10,24, né? Então esses dois aqui também estão dentro do meu intervalo. Bem, vamos calcular agora o alfa. Tá? Então vou por aqui o alfa, para ficar mais bonitinho, né? Que seja alfa embaixo. Qual alfa que eu preciso? Preciso do alfa que seja relacionado com a amônia, né? O alfa relacionado com a amônia é o alfa 1. Então alfa 1. Alfa 1 vai ser igual, vamos lá, Ka sobre H+, mais Ka. Então vou abrir parênteses aqui. Eu tenho Ka dividido, vai dar 0,5, né? H+, mais Ka. Toda vez que o pH é igual, né, o Ka, o pKa, o alfa dá 0,5, tá? Razões aí óbvias, tá bom? Então vamos ajustar aqui também. Vou pôr esse aqui. Agora eu vou calcular o volume de hidrogênio. Primeiro a concentração de amônia, né? Depois o volume de hidróxido de sódio. Então a concentração de amônia vai ser aqui, né? Igual, concentração de amônia é igual concentração do tampão vezes alfa 1. Então concentração de NH3, que é amônia, é igual a concentração total, que é a do tampão, vezes o alfa 1, que já está aqui. Deu 0,05. E, por fim, a concentração de amônia é igual a quase fim, NaOH. Então, coloco um igual aqui, só para ficar melhor, né? E agora sim eu posso calcular o volume de NaOH, certo? O volume de NaOH tem a ver com essa concentração aqui. Então, no meu recipiente, eu vou colocar no recipiente de 1000 ml, né? Eu vou colocar 20 ml do meu cloreto de amônio. Agora eu vou colocar um volume de NaOH. Então, qual que é o volume de NaOH? É o volume para preparar essa concentração aqui, que é igual à concentração de amônia, segundo a nossa reação aqui, né? Então, vai ser igual essa concentração vezes o volume que eu quero preparar, que está 1000 aqui, né? Dividido pela concentração de hidróxido de sódio, que é 3,5. Então dá 14,28, certo, gente? 14,28. Aqui vou diminuir um pouquinho. 14,29. O que a gente conclui aqui, né? Conclui o seguinte: se eu colocar 20 ml do cloreto de amônio, como eu já tinha falado antes, né, e colocar 14,29, 14,3 ml de NaOH no recipiente de 1000 ml, de 1 litro, e completar o volume com água, eu vou ter o meu tampão de pH 9,24. Bem, o item B pede para pH 10. Se eu colocar o 10 aqui, né, esse H+ está vinculado, então veja só o que acontece, vai alterar todos os valores aqui. A maneira de calcular é a mesma, certo? Eu só mudo o valor. Então, para o pH 10, eu vou ter que a concentração de H+ é 1 vezes 10 a menos 10. O volume de amônio não muda, porque o volume de amônio só mudaria se eu mudasse a concentração total, né, que é a concentração do tampão. Essa concentração manteve fixa, então para o amônio não precisa mudar. A concentração de NH3 muda e então o volume de NaOH, que está relacionado com a amônia, mudou para 24,34.
E por fim aqui o 8,5, né? Vou colocar o 8,5 aqui. O 8,5 também faz uma alteração, dá menos NaOH, deu 4,4. Assim a gente acaba o exercício 4. Vamos agora para o exercício 5. O exercício 5 vai para o ácido fosfórico agora, né? Então, quais os volumes de ácido fosfórico 3 molar e hidróxido de sódio 4 molar, mol por litro, né? Ontem assisti uma live, antes de ontem, do professor Romeu, ele disse que eu já sabia disso, né, mas não se usa mais o termo molar, é mol por litro, tá bom? Para se preparar 300 ml de tampão com concentração analítica de 0,5 mol por litro para os pHs de 2, 7. Eu vou até acrescentar um dado aqui depois, se me permitem, né? Eu vou colocar mais um pH aqui, por volta de 9,5, por exemplo, tá? Vou até colocar já aqui, ó, só para ficar melhor o nosso exercício, tá? O C eu vou pôr 9,5, tá ok? Então assim eu consigo usar os 3 Ks ali para fazer os meus tampões. Então esse é o nosso exercício, já coloquei, né, no meu Excel, né? O exercício 5 do ácido fosfórico está aqui. Aqui, ó, 2,7,9,5. Já tinha colocado anteriormente para a gente ver. Esse exercício é o seguinte: nós temos o ácido fosfórico, ele é triprótico. Nós temos 3 reações aqui para o ácido fosfórico, certo? Né? E nós temos 3 Kas. Eu vou calcular 3 pKs. Então vamos lá: pK1, né? pK2 e pK3. E teremos 3 reações de 3 tampões. O tampão do pK1, tampão do pK2 e do pK3. Vamos calcular esses pKs aqui. pK é igual a menos log de Ka, né? Então, Ka está aqui. O pK1 é 2,2 até o 12. Então, deixa eu só formatar para ficar bonitinho aqui. Tá? Então, aqui eu faço isso, olha. 1, 2, 2, eu vou pôr com um algarismo aqui, né, um dígito a mais ali uma casa decimal, esse é o correto, né, o termo correto é uma casa decimal. Então o nosso primeiro pKa é 2,1, significa que o meu primeiro tampão do ácido fosfórico, ele vai tamponar entre 1,1 e 3,1, isso aqui mais ou menos 1, né? O meu segundo tampão vai tamponar entre 7,5 e 6,2 até 8,2. E o terceiro 11,3 até 13,3. Certo, gente? Então, o primeiro item está falando de pH igual a 2. pH igual a 2, vou usar o primeiro sistema tampão aqui. Esse sistema tampão vai ser pH igual ao pK1, que é 2, mais ou menos log de H2PO4 dividido por H3PO4. Bem, agora vem aquela pergunta que eu sempre faço lá, né? Deixa eu tirar aqui. Qual que é a minha fonte? Lembra? Pergunta que eu sempre faço, né? A fonte, vou escrever onde? Vou escrever aqui embaixo, ó. A fonte. A fonte. E vou até pôr igual aqui, olha, gente. A fonte é NaOH? Não, NaOH não tem nem H2PO4 nem H3PO4. É o próprio ácido fosfórico, então é o H3PO4. Tá? Bem, claro, né, que o jeito correto de escrever H3PO4 é desse jeito aqui, né? Não precisa nem comentar. Então, eu vou calcular o volume de H3PO4, ok? O volume de H3PO4 ele está relacionado com o volume total, né? Com a concentração total. A concentração total do tampão é meio. Então, eu vou colocar uma quantidade de H3PO4 para preparar, em princípio, seria meio molar, uma concentração meio mol por litro, 300 ml dessa solução. Então, vai ser igual, vou colocar o valor aqui, 0,5 vezes 300, dividido pela concentração do ácido fosfórico. Opa, errei aqui. Dividido pela concentração do ácido fosfórico. Tá aqui. Aí deu
50 ml, certo, gente? 50 ml. Agora, nesse ácido fosfórico, vou adicionar NaOH para quê? Olha, eu estou trabalhando com o meu pH 2, então o meu sistema tampão 1. O sistema tampão 1, ele precisa de H3PO4, H3PO4 eu já coloquei no meu recipiente, mas precisa do H2PO4, certo? Se ele precisa também do H2PO4, eu vou ter que usar essa reação aqui. Essa reação, né, ela vai, a partir do ácido fosfórico, ela vai, vou até aumentar um pouquinho para ficar melhor aqui, né? A partir do ácido fosfórico, eu vou reagir com o NaOH, vou formar o H2PO4, que está aqui, olha, H2PO4, certo, gente? Então, quanto de NaOH eu vou ter que colocar? Vou ter que colocar NaOH suficiente para formar o H2PO4 que eu estou precisando. Então, eu preciso saber a concentração de H2PO4 do meu tampão para saber quanto que eu vou usar de NaOH, ok? Então, a concentração de H2PO4, ela está relacionada com qual alfa? Com o alfa 1. Eu tenho que calcular o alfa 1. Para calcular o alfa 1, isso aqui é muito parecido com aqueles cálculos de alfa que a gente fez para o ácido arsênico, que também era um ácido triprótico, certo? Então, para calcular alfa de ácidos polipróticos, né, a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa usar o denominador, né, certo? O denominador começa pelo H+ elevado a N, então eu preciso calcular o H+ primeiro, né? Então eu tenho o pH aqui que é 2. Eu vou colocar H+ aqui em cima para ficar mais fácil, né? Então o H+ vai ser igual o antilog, né, da concentração do tampão. A concentração o pH do tampão, desculpa, o pH até aqui, né? Então essa vai ser a concentração de H+, pela pH 2. Eu tenho que formatar o dado aqui, senão não aparece os algarismos corretos ali. Então aqui eu vou por potência de científica, né? Notação científica, 1 vezes 10 a menos 2. Aqui também vai ser com essa notação, coloco aqui, tá? E que mais? Aqui já vou fazer um ajuste, não, está tudo certinho. Agora o restante não tem mais para ajustar, não. Só fazer esse ajuste aqui, 50. Bem, então voltando agora, né? Nós calculamos aqui, a partir desse pH, é o primeiro pH, eu tenho o H+ de 1 vezes 10 a menos 2. É só fazer mais uma coisinha aqui para a gente não esquecer. Esse H+, que eu vou grifar aqui, está relacionado com o pH que eu colocar nesse quadrado aqui, tá? Então, se eu coloquei pH 2 aqui, vai estar relacionado aqui em cima. Agora a gente vai fazer o denominador. Não sei se vocês se lembram, eu não tenho aqui, deixa eu ver se eu tenho, não tenho. Tem aqueles alfas, né? Mas eu vou falando aqui. O alfa, para calcular o alfa, o denominador do alfa, para ácidos polipróticos, então o primeiro termo, né, que já foi de outra aula, ele vai ser igual o H+ elevado a quantidade de hidrogênio ionizáveis. Ácido fosfórico tem 3 hidrogênios, então elevado à terceira. O segundo termo, eu vou pegar o H+, de novo, o H+ vai em todos os termos, quase todos. E vou diminuir. Se estava a terceira, agora vai a segunda, certo? Só que aumenta um termo que é o K1, certo? Entra o K1 no segundo termo ali. Aí depois eu vou fazer H+ outra vez, né? Continua ali, olha, H+, né? Agora, se era a terceira, a segunda é a primeira, então não precisa fazer vezes a primeira, né? Elevar a primeira. Vezes, aqui era vezes K1, agora vezes K1 e K2, vezes K2 também, ok? O último termo, o H+ seria elevado a zero, então não precisa, porque qualquer número elevado a zero dá 1. Então, poderia colocar 1 aqui, mas não precisa fazer vezes 1, né? Vai ficar apenas K1, K2, K3. Então, vai ser K1 vezes K2 vezes K3. K3 que ali está. Assim, eu acabo com o meu denominador. O denominador está ali. Agora, vamos calcular os alfas. Qual alfa que eu preciso mesmo, né? Se a gente não esqueceu ainda, né? Eu vou calcular
o meu primeiro sistema tampão, o H3PO4 eu já tenho, que eu coloquei no meu recipiente, o H2PO4-. H2PO4- é o alfa 1. Então, o alfa, vou até calcular, olha, o alfa 1 só, vai, alfa 1 por enquanto. Na verdade, eu vou colocar todos os alfas aqui. Alfa 0, 0, alfa 1, alfa 2 e alfa 3. E vou calcular o alfa 1, que é o que eu estou precisando, certo? O que é o alfa 1? O alfa 1 é o segundo termo aqui do meu denominador dividido pelo denominador. Então, igual. O segundo termo, gente, não sei se vocês se lembram, mas é o que? O H mais elevado a n-1, que é elevado ao quadrado, vezes o K1, vezes K1. Esse é o segundo termo do meu denominador. Tudo isso eu vou dividir, né? Vou pôr entre parênteses aqui, tá? Tem que pôr um parênteses aqui no começo também. E vou dividir pelo meu denominador que aqui está. Assim eu tenho o meu alfa 1. Eu vou formatar melhor aqui, tá bom? Aqui eu tenho que tá aqui o alfa 1 deu 0,4. Vou aumentar o número de algarismos significativos aqui, vou colocar com 3, 0,43, 2 já tá bom. 0,43. Bem, com isso eu tenho agora do meu alfa 1, que se eu multiplicar alfa 1 pela concentração do tampão, ou a concentração total, eu vou ter o H2PO4. Lembrando que esse H2PO4 vai ser igual à concentração de NaOH. Então, a concentração do H2PO4 vai ser igual ao meu alfa 1. Diz o seguinte, gente, vou tirar isso aqui daqui, ó. Vou escrever em outro lugar. Vou escrever aqui, ó, concentração de H2PO4 vai ser igual o meu alfa 1 vezes, olha aqui, olha, o alfa 1 vezes a concentração do tampão. Concentração do tampão está aqui, né? Concentração do tampão está aqui, ó, certo? Então, com isso eu tenho a concentração de H2PO4. Essa concentração de H2PO4 é igual à minha concentração de NaOH, certo? É a mesma coisa, porque aqui, ó, o que eu colocar de NaOH vai gerar H2PO4. Então, aqui vai ser igual. E agora o que falta? Falta calcular, que é a pergunta do exercício, o volume de NaOH. Certo? O volume de NaOH vai ser um volume necessário para preparar essa concentração aqui. Certo, gente? Então, deixa eu só fazer um ajustezinho aqui para ficar mais bonitinho, né? Tá, 0,21, né? Então, para preparar a concentração de 0,21, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu pego a concentração que eu quero preparar, que é C1V1, né, vezes o volume, que é 300 ml, que é o volume do tampão aqui, ó, certo? 300 ml, e vou dividir pela concentração de NaOH, tá? Então, estou preparando NaOH, tenho que dividir pela concentração de NaOH. Assim eu terminei o item A. Ou seja, se eu colocar no meu recipiente 50 ml de ácido fosfórico de concentração 3 mols por litro, num recipiente de 300 ml, né, e depois eu adiciono 16,07 ml de NaOH, o que vai acontecer? Eu vou ter um tampão de ácido fosfórico, né, de hidrogênio fosfato e ácido fosfórico, de pH 2, certo? E é isso. Agora o item B, ele está pedindo para eu calcular pH 7. Então não é igual ao que a gente já tinha feito de acetato não, porque o acetato era monoprótico.
Agora veja, inclusive o tampão aqui é um valor bem diferente, ó, pH 7. Né? Então a única coisa que eu vou fazer, né, é usar o H+, mas vai dar uma diferençazinha. Já adianto para vocês, a diferença no alfa que eu vou usar. Né? O pH 7, como é que eu faço? Estou indo para o item B do exercício, tá bom? Então quem não se lembra, o item A é 2, o item B é 7, o item C que eu acrescentei é 9,5. O pH 7 eu tenho que usar qual sistema tampão? Olha para os pKs. Se o 2 eu usava o pK1, agora o 7 está mais próximo do pK2, 7,2. Então não tem coerência eu usar o mesmo sistema tampão. É o segundo sistema tampão do ácido fosfórico, certo? E o segundo sistema tampão do ácido fosfórico é essa equação aqui. E com essa equação, eu vou precisar de ácido fosfórico? Não, vou precisar de H2PO4 e HPO4. Um detalhe, né? Tanto para gerar HPO4 ou H2PO4, eu vou usar o ácido fosfórico. A minha fonte continua sendo o ácido fosfórico. Porque não tem jeito de eu tirar H3PO4 ou HPO4 de NOH. Mas o H3PO4 sim, porque eu neutralizo o ácido fosfórico, o NOH já gera o H2PO4, certo? O H2PO4 eu vou precisar aqui, ó, tá vendo? Eu vou usar agora esse segundo sistema tampão aqui, né? E depois eu vou ter que neutralizar outra vez parte do H2PO4 para formar HPO4. Então, vou fazer o seguinte, olha, eu vou abrir esse arquivo aqui e vou acrescentar uma reação aqui, olha. Eu vou colocar ácido fosfórico, né? E vou... Que pena, não tá... dá para fazer assim. Dá um jeito aqui. H3PO4, né? Aí eu vou pegar o seguinte, né? Eu vou pegar essa mesma reação aqui, vou copiar lá embaixo, copiá-la, né? Eu vou pegar ácido fosfórico, vou adicionar hidróxido de sódio para formar o H2PO4. Depois eu vou pegar parte desse H2PO4, então primeiro eu tenho que neutralizar todo o ácido fosfórico. Eu vou calcular NOH duas vezes, para neutralizar o primeiro hidrogênio. E depois, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse NaH2PO4 aqui e vou colocar mais NaOH. Então deixa eu colocar a reação aqui para ficar mais fácil de explicar para vocês. Se eu colocar mais NaOH, o que vai acontecer? Eu vou formar Na, vou tirar mais um hidrogênio aqui, HPO4, aqui aqui é menos 1, não tem menos porque já tem um hidrogênio aqui, né? Então esse Na vai ser Na2 agora, certo? Na2 e H2O. Bem, então veja que eu tenho duas reações agora, né? Como é que eu fecho aqui? Fecho aqui mesmo. Não apareceu? Apareceu meio deformado, mas apareceu. Tá aqui, gente, olha. O que eu vou ter que fazer? Né? Eu vou pegar o ácido fosfórico, 50 ml que eu coloquei. Aí eu vou ter que adicionar hidróxido de sódio, né? Esse hidróxido de sódio vai neutralizar, né, o meu H3PO4 e vai formar NaH2PO4. No meu sistema tampão aqui, eu preciso do H2PO4. Está aqui, ó, H2PO4. Não preciso de H3PO4, então posso neutralizar todo o H3PO4. Então, eu vou calcular NOH, volume de NOH, duas vezes. A primeira vez é para neutralizar todo o ácido fosfórico. Se eu neutralizar todo o ácido fosfórico, eu vou ter H2PO4. E a segunda vez que eu vou colocar NOH vai ser para neutralizar parte desse H2PO4, por isso que eu escrevi aqui de novo, para gerar o HPO4 que está aqui em cima, tá vendo? Então eu vou colocar um volume 1, neutraliza todo. O volume 2 para gerar o HPO4. Então o volume 2 tem a ver com a concentração de HPO4. Eu adianto para vocês qual alfa que eu vou precisar, né? O alfa 2, que está relacionado com HPO4, que é esse segundo aqui. O primeiro eu não preciso de alfa não, porque eu só preciso saber a concentração de H3PO4 que eu vou preparar, neutralizar toda ela.
Agora aqui eu preciso, porque a quantidade de NOH, eu preciso saber o HPO4. Esse HPO4 eu vejo pelo alfa 2, certo? Então vamos lá executar esse raciocínio, tá? Vou até deixar aqui em cima mesmo, para sobrar espaço para a gente fazer as contas, tá? Então o volume de NOH aqui eu vou apagar por enquanto, né? Então veja só, vamos primeiro, o H3PO4 é o mesmo, o primeiro volume de NOH. Eu vou pôr assim, ó, V1NaOH e depois V2NaOH, tá? Então tem V1 e V2 de NaOH. O V1 é essa reação aqui, o V2 é essa reação. O V1 não preciso de alfa não, o V1 eu tenho que neutralizar todo esse H3PO4. Veja, eu coloquei 50 ml de H3PO4 para dar a concentração do tampão, que é 0,5. Então, eu vou colocar uma quantidade de NaOH que neutraliza a concentração do tampão, que é 0,5. Certo? Então, vou fazer assim, ó, igual a concentração que eu preciso neutralizar, né, vezes o volume, né, que é 300 aqui, dividido pela minha concentração de NaOH. Então, a primeira alíquota de NaOH, se eu colocar 37,5, eu vou neutralizar todo esse ácido fosfórico que eu tinha colocado. Então, vai ter na solução só H2PO4. Agora, o volume 2 tem a ver com a quantidade de HPO4. E a quantidade de HPO4, eu dependo do meu alfa 2. Então, vou ter que calcular o alfa 2 aqui. Tá? O alfa 2, só que cuidado, não é para essa concentração de H+, né? É para qual concentração? Eu vou até mudar, eu vou tirar aqui, olha, vou colocar o 7 aqui agora, olha, para o pH 7. Veja que vai mudar lá em cima, ó. Mudou aqui em cima, mudou o denominador. O alfa 1 eu tinha calculado, né, no exercício anterior, não vou precisar do alfa 1, agora eu vou precisar do alfa 2, certo? O alfa 2, como que eu calculo ele? Né, eu calculo, deixa eu ver se dá para fazer aparecer aqui, né, apareceu agora aqui. O alfa 2 eu calculo com o primeiro termo é H mais ao cubo. O segundo é H mais ao quadrado. Né? O primeiro é para alfa 0, o segundo é para alfa 1. E o terceiro é H mais vezes K1, K2, né? Que é para o alfa 2. Então vamos lá, igual H mais, está aqui o H mais, vezes K1, vezes K2, certo? Dividido pelo denominador. Denominador, gente, eu só mantive, porque estava vinculado aqui em cima, tá? Eu calculei, veja que é outro valor. Então, o alfa 2 agora deu 0,4. Lembrando, né, eu vou fazer o seguinte, né? Vou até, não sei se dá para dar uma pausa. Aqui está, gente, eu busquei lá o arquivo para mostrar, né, o alfa 0, primeiro termo, alfa 1, alfa 2 que eu estou precisando é K1, K2, H+, aqui era a terceira, a segunda, a primeira, então K1, K2 vezes H+, é assim. Então eu volto lá para o meu exercício do ácido fosfórico, né, tá aqui, olha, eu calculei o alfa 2, H+, K1, K2 dividido pelo denominador, certo? Conforme temos aqui, né, nos nossos alfas que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Então assim fica mais claro agora para quem não estava conseguindo entender. Então agora qual que é? Eu não vou precisar usar o H2PO4, isso aqui era do exercício anterior, né, do item anterior. Agora eu vou precisar do HPO4, o HPO4, que é essa segunda reação aqui. Esse HPO4 é com o alfa 2 que a gente já tem aqui. Então, se eu pegar a concentração do tampão vezes o alfa 2, eu vou ter a concentração do HPO4. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a concentração do tampão que está aqui, vezes o alfa 2, que está aqui. Aí eu tenho a concentração de HPO4, que por sua vez é essa segunda concentração de NaOH que eu estou precisando. Então, o volume 2 de NaOH está relacionado com essa concentração. Por isso, eu vou fazer, né, o C1V1, a concentração de NaOH, vezes o volume do tampão, que está aqui, né, dividido pela concentração de NaOH, que está aqui. Ó. Deu 14,35. Bem, então, estamos falando do pH 7 agora. O que aconteceu?
eu vou colocar o mesmo volume de H3PO4 do item anterior, 50 ml, e de NaOH são em duas etapas. Então vou por aqui, ó, VT, que é o volume total, né? Total de NaOH, né? O volume total de NaOH vai ser igual à soma desses dois aqui, ó, V1 e V2, né? Então eu vou ter que colocar 51,2 aqui, ó. 51,8, desculpa, né? 0,9, quase 52 ml. Então, se eu colocar 50 ml de ácido fosfórico e colocar 51,8,9 de NaOH, eu vou ter o meu tampão pH 7, ok? E agora a gente pode passar para o item 3, né? O item 3 é pH 9, certo? 9,5. Então eu vou até escrever aqui já, olha. Concentre-se, estamos no item 3 agora, que eu adicionei lá, 9,5. Por que eu fiz o item 3? Para a gente aprender a usar, né, vou apagar esses aqui tudo de novo, né? Para a gente aprender a usar os três sistemas tampão. Né? Então agora, se o pH é 9,5, o pK3 é 12, né? Então veja só, se o pK3 é 12, ele tampona de 11,3 até 13,3. Desculpa, então errei, 9,5 não dá para fazer tampão com ácido fosfórico. Eu alterei agora, então vou voltar lá, ó. Não vou pôr 9,5 não, vou pôr 10,5. Ou deixa eu ver, 10,5 dá? 10,5 não dá também, tem que ser 11,5, tá? pH 11,5. Então aqui, olha, 11,5. É até legal cometer esse erro assim, parece até que é de propósito, não foi não, né? Porque que a gente errando, eu explico para vocês qual que é o erro aqui. Eu consigo tamponar o valor do pKa mais ou menos 1. Então vai desde 11,3 até 13,3. 11,5 pode. Com qual tampão? O tampão do pK3. Eu vou precisar de PO4 3- e HPO4 2, certo? Então agora, com esse 11,5, eu coloquei aqui, já puxou o valor aqui, já tenho o meu denominador, certo? E detalhe, né? Para o meu tampão 3, né, que é pH 11,5, o que vai acontecer? Eu preciso de PO4 e de HPO4. Então, até o exercício anterior, a gente conseguiu aqui, dá uma olhadinha, do meu ácido fosfórico que eu coloco inicialmente, continuou o mesmo, porque ele é a fonte aqui, eu neutralizei todo ele, gerou H2PO4. Depois, para o exercício anterior, eu neutralizei parcialmente. Agora não. Agora eu vou neutralizar totalmente de novo, né? O H2PO4 e vou formar o HPO4 que eu tenho aqui, tá vendo? Aí eu chego no que eu preciso para o meu tampão 3. Mas eu preciso também de fosfato, então eu vou ter terceiro volume de NaOH, gente. Olha aqui, ó, eu pego essa concentração aqui de NaHPO4, vou pôr aqui embaixo, tá? Deixa eu acertar aqui os meus dados. NaHPO4, vou somar com NaOH, né? Vou por mais uma vez NaOH e agora vai dar o que? Deixa eu ver o que dá aqui, né? Então vai formar Na3, né? Na3 PO4. Vou formar o meu fosfato mais água. Então eu vou ter volume 1, volume 2 e volume 3 de NaOH. Bem, se eu estava com concentração de 0,5 de H3PO4, eu coloquei um volume de NaOH, neutralizei 0,5. Se eu neutralizei totalmente, eu formei 0,5. Eu quero neutralizar totalmente agora o H2PO4. Gente, é o mesmo volume de NaOH que eu vou colocar outra vez, tá? Não precisa nem calcular isso. Você calcula esse e multiplica por 2. Por quê? O que eu neutralizei aqui, eu neutralizo aqui também. Então o V1, V2 são iguais. O V3 não. O V3 eu não vou neutralizar totalmente. Eu vou neutralizar parcialmente só para formar o PO4, né? PO4 3- aqui. Então deixa eu ver, fechar aqui, né? Yes. Aqui. Eu tenho as minhas três reações. O que eu vou precisar, gente? Olha, eu tenho o volume, vou calcular agora o volume de NaOH. NaOH. Eu tenho V1, V2 e V3, né? Então, V1 de NaOH, eu vou ter que ter o V2 de NaOH e tenho que ter o V3 de NaOH.
tá? O V1, eu vou neutralizar todo esse ácido fosfórico. Esse ácido fosfórico que eu coloquei 50 ml aqui, eu preparei uma solução de 0,5. É igual ao cálculo que a gente já fez anteriormente. Então, eu vou neutralizar a concentração de 0,5 que eu tinha preparado de ácido fosfórico. Então, vai ser essa concentração aqui, 0,5, né, vezes esse volume, né, dividido, é C1V1 dividido por C2V2, dividido pela concentração do NaOH que está aqui, ó. Certo? Gente, então, se eu colocar os 37,5, eu neutralizo todo o ácido fosfórico. Aí, todo o ácido fosfórico virou hidrogênio, dihidrogênio fosfato. O dihidrogênio fosfato, vou colocar outra vez em NaOH para neutralizar tudo. Se é para neutralizar tudo, o que tinha aqui, em número de mols, ficou igual aqui, que é isso. Eu vou repetir o mesmo valor, gente. Então, o segundo volume é igual ao primeiro. Ok? Não sei se vocês ficaram com dúvidas. Por quê? Porque eu estou neutralizando todo o H2PO4. Se eu tinha 10 aqui, eu gerei 10 desse. Né? Agora, esses 10 que eu quero neutralizar é a mesma quantidade de NaOH, 37,5. O terceiro, não. O terceiro, eu vou ter que neutralizar parcialmente o HPO4 para gerar o PO4 3-. Né? Eu tenho aqui meu terceiro tampão, eu preciso de PO4 3- e HPO4. Como é que eu calculo o PO4 3-? O meu alfa 3. Então, lá nos nossos alfas, né, que já aqui o denominador já está pronto, né, que a gente fez uma vez só a formulinha. Nos nossos alfas, eu vou precisar do alfa 3, certo? E o alfa 3, agora eu já coloquei o arquivo aqui, né, na planilha 1. Olha, o alfa 3 para o alfa externo, alfa 1, alfa 2, alfa 3 vai ser K1, K2, K3, porque o H mais elevado a 0 vai dar 1, né? Aqui, olha, 3, 2, 1 e aqui vai ser 0. Então, K1, K2, K3 dividido pelo denominador, eu vou ter o meu alfa 3. Então, vamos calcular o alfa 3 aqui. O alfa 3 vai ser igual a K1 vezes K2 vezes K3. Lembrando, não se esqueça que esse denominador que foi recalculado, como ele já está vinculado aqui ao 11, né? Então, divide pelo denominador, eu tenho o meu alfa 3. Bem, se eu tenho o meu alfa 3, com o alfa 3 eu consigo calcular a concentração de PO4, né, menos 3. Né? Vou escrever assim, claro, não tem jeito de escrever bonitinho aí, né? PO4 menos 3 está aqui, olha, é a concentração total vezes o alfa 3. E a concentração total é igual à minha concentração do tampão. Então, a concentração do tampão vezes o alfa 3 que está aqui, certo, gente? Deu 0,06. Essa concentração aí é igual à concentração de NaOH que eu preciso aqui, ó, né? Então, a concentração de NaOH, certo? É igualzinho aqui. Não vou nem colocar, só para ficar mais didático. E isso, com essa concentração, é que eu vou calcular o meu V3. O V3, né, vai ser para neutralizar o HPO4, que é uma quantidade igual a de PO4 3-. Então, vai ser igual ao quê? Essa concentração aqui, vezes o volume, né, que eu preciso preparar 300 ml, dividido pela minha concentração de NaOH. Tá aí, gente. Agora, só falta colocar aqui o VT, né? V total de NaOH. Tá? Essa concentração total de NaOH vai ser igual a soma. Só somar esses V1, V2 e V3 aqui. Tá aí, 79,67. Assim a gente acabou o item 3 desse exercício. Porque acho que foi o último exercício, não tem o exercício 6 também. Só que é o seguinte, está muito longo. Então o exercício 6, nós vamos ter mais uma continuação. Vou fazer só o exercício 6 à parte, tá bom? Não fica muito comprido esse arquivo também. Então vamos parar aqui. Então, pessoal, depois que eu fiz o exercício 6, eu achei que ele ficou bem curtinho e resolvi colar aqui mesmo. Então não vai ter outro arquivo não. Esse aqui já é o último mesmo desses exercícios. Segue aí o exercício 6. Bem, então chegamos no exercício 6 aqui. Preparar 500 ml de tampão pH 7,30 e concentração analítica de 0,25 mol por litro. A partir, agora não é mais o ácido fosfórico, agora é o hidrogênio fosfato de sódio, 5 mol por litro,
e HCl 6 mols por litro. Vamos lá então para o nosso Excel. Aqui eu tenho os dados, cadê o exercício 6, né? Exercício 6. Aqui a concentração do NaHPO4, concentração de HCl, os Kas. Então vou pôr os pKs aqui, que a gente já tinha calculado na aula, no exercício anterior. PK2 aqui, em cima é PK1, 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 PK2, PK3, PK3. Os pKs é o antilog, é o log, menos log dessa concentração, desse K aqui. Bem, o exercício está pedindo pH2, aqui não é tudo isso não. Vamos lá, que pH que ele está pedindo lá. Aqui exercício 6, voltando aqui, ó, ele está pegando só o pH 7,3. Não é todo o pH que dá para fazer qualquer pH a partir de ácido fosfórico e NaOH, mas a partir de um sal, ou eu tenho que usar HCl ou eu tenho que usar NaOH. Se eu tivesse NaOH também, aí daí daria para fazer qualquer tampão. Mas nesse caso aqui, ó, o HPO4 com HCl, eu posso ir para H2PO4, né? Então eu posso ir para esse tampão aqui, ó, H2PO4, aqui, né? H2PO4, H3PO4. Isso eu consigo fazer o sistema tampão 1 e consigo fazer também o sistema tampão 2, mas não conseguiria fazer o sistema tampão 3, porque o sistema tampão 3 eu precisava tirar um hidrogênio daqui. E para tirar um hidrogênio eu preciso de NaOH, não com HCl. Consigo se eu tiver NaOH, mas só com HCl eu consigo fazer esses dois sistemas tampões aqui. Bem, então vamos lá. O exercício está falando que é para pH 7,3. Então vou por aqui 7,3. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer que eu tenho HPO4, então qual que vai ser a minha reação? Bom, antes disso, né, vamos lá, fazer do jeito que a gente está fazendo sempre, eu vou escrever aqui qual que é a fonte. A fonte é o H3PO4, o Na2HPO4, certo? Então, a partir dessa fonte, eu já coloco aqui qual que é o volume. A2HPO4. Qual o volume de Na2HPO4? Eu vou até pôr aqui embaixo, fica melhor. Vai ser igual a concentração do tampão, vai preparar tudo, né? Vezes o volume do tampão, dividido pela concentração de Na2HPO4. Então, eu vou colocar isso aqui para eu poder preparar o 0,25 mol por litro. Agora, o que acontece? Se eu quero pH 7,3, pH 7,3 tem a ver com o segundo sistema tampão. O segundo sistema tampão usa HPO4. Eu tenho HPO4 aqui? Tem. Mas usa também o H2PO4. Então vamos ver qual reação que a gente vai precisar, né? Eu vou escrever as reações aqui. Eu tenho... Está com um probleminha. Style texto. Então... vamos lá, gente. Aqui eu vou precisar agora do NaH2PO4, é o que eu tenho, né? É isso mesmo? Olha, eu tenho NaHPO4, não é nem H2, é o Na2. Assim, ó, Na2HPO4. O que eu tenho é esse sal. E tem também HCl, então mais HCl. Com esse sal e HCl eu consigo chegar no H2PO4, né? No NaH2PO4. Então vamos fazer a reaçãozinha aqui.
escrever tudo. NaH2PO4. Tá aí, gente, olha, então se eu pegar o NaH2PO4 agora, eu vou colocar uma quantidade de HCl para gerar o H2PO4. Então eu vou perguntar, né, nós precisamos saber qual que é a quantidade, né, qual que é a quantidade de HCl que eu vou colocar. Porque no meu exercício é dado Na2HPO4, já calculei o volume de Na2HPO4, e agora desse Na2HPO4 vou por HCl e vou protonar aqui, vai formar um H2PO4. Então eu estou usando esse sistema tampão aqui, o HPO4 e o H2PO4. Então a quantidade de HCl tem a ver com o meu H2PO4. Qual alfa que eu vou usar? Cadê o H2PO4? Está aqui, o alfa 1, certo? Então eu vou precisar de saber o alfa 1. Alfa 1, né? Vou até deixar aqui, ó, alfa 1. Então, para calcular o alfa 1, eu vou precisar do quê? Vou precisar de H+, e vou precisar do denominador, certo? Aí, os K's, né? Claro, né? Tem tudo aqui, né? Deixa eu pôr aqui. Aqui para calcular o alfa, né? Então, o denominador é H+ ao cubo, a gente já fez isso no exercício anterior. K1H+², K1K2H+, K1K2K3. E depois a gente usa esses termos aqui para calcular alfa 0, alfa 1, alfa 2. Isso já foi feito também. Então vamos lá, o H+, né? O pH do tampão é 7,3. Então o H+ é igual ao antilog, 10 elevado a menos o pH. Tá aqui, ó. E o denominador agora. Aqui preciso acertar isso, né? Aqui, ó. Agora o denominador vai ser igual, olha, H+ ao cubo, então esse aqui elevado ao cubo, mais K1H+, cadê o K1? K1, desculpe, H+ ao quadrado, K1, né? Deixa eu começar de novo aqui que deu errado. H+ ao quadrado agora, H+ ao quadrado, vezes K1, vezes K1 que está aqui em cima. E depois, H+, tá aqui, H+, vezes K1, K2. K1 e vezes K2. E por fim, K1 vezes K2 vezes K3. K1 vezes K2 vezes K3. Esse é o denominador. Agora o alfa, né? Qual alfa que eu preciso? O alfa 1. O alfa 1 é o segundo termo que tem aqui da minha. O segundo termo é K1, H+, no caso H+ ao quadrado. Ou H+² K1 é a mesma coisa, né? A ordem dos fatores não altera o produto, lá da 7ª série, né? Então vamos lá. Aqui vai ser igual para alfa 1 é H+ ao quadrado vezes K1 dividido pelo denominador. O denominador está aqui. Aí eu tenho meu alfa 1, certo, gente? Deu 0,47. Bem, com esse alfa 1, eu consigo calcular a concentração de H2PO4. Então, a concentração do H2PO4. Som de H2PO4, pelo alfa 1, está aqui, olha, alfa 1, H2PO4 é igual a alfa 1 vezes CT, né, que é a concentração do tampão. Então, igual a alfa 1, que está aqui, vezes a concentração, está aqui, do tampão. Tá?
E essa concentração é igual à concentração de HCl que eu tenho que colocar, né? Aqui, ó. A concentração de HCl é igual à concentração do H2PO4. Então, igual aqui. Só falta agora, eu vou pegar, eu coloquei o meu NaHPO4, só falta saber o volume de HCl. Então, o volume de HCl, que é o último item aí, o volume de HCl é igual à concentração de HCl que eu preciso, vezes, né, o volume que eu preciso, que é o volume de tampão, dividido pela concentração de HCl lá em cima, que é o que eu tenho de HCl. Então deu isso aqui, só falta formatar e acabou o exercício. Né? Ocultar aqui, deixa eu mostrar. Vou só formatar para acabar. O que eu faço aqui? Aqui eu preciso de volume. Então o volume aqui eu vou ajustar já. Né? Eu faço isso. Então, os meus dados são esses. Olha, para preparar o tampão pH 7,3 de fosfato, né? De hidrogênio fosfato e fosfato, eu preciso colocar 41,7 ml de Na2HPO4 3 mol por litro num recipiente de 500 ml, acrescento 9,3 de HCl, completo o volume, está aí o meu tampão. E aí nós acabamos, ok? Bom estudo para vocês.